Oi, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início agora ao nosso capítulo 16 de Geografia, nosso último capítulo, tá certo? Então, pega o material de vocês, marca texto que precisar para a gente começar nossas aulas. Capítulo 16, lá na página 204, tem como tema muitos tamanhos, muitas cidades. Cada cidade possui características diferentes. Algumas possuem muitos habitantes e outras poucos. As paisagens também são diversas, não é verdade? Por exemplo, existem cidades que têm mais prédios, indústrias e automóveis que outras. No entanto, também existem cidades com mais elementos naturais, como florestas, rio, mar e etc. Observe a seguir as paisagens de duas cidades brasileiras. Aí nós temos essa aqui no Espírito Santo e Manaus aqui no Amazonas, certo? Aí nós vamos agora lá para a página 206, que começa assim: as cidades e suas influências. Você estudou nos capítulos anteriores que uma cidade tem uma ou mais funções, né? Nós vimos que ela pode ser universitária, ela pode ser uma cidade histórica, ela pode ser uma cidade turística, uma cidade portuária. Além disso, elas passam pelo processo de urbanização, que está relacionada ao crescimento da população e ao desenvolvimento de atividades econômicas. Nós estudamos que algumas regiões começaram a se desenvolver a partir da cana-de-açúcar, outro pela produção do café, da borracha, teve a descoberta do ouro. Então, de acordo com essas atividades, as cidades começaram a surgir. As cidades, elas se desenvolvem de formas diferentes e, assim, umas crescem mais que outras. É por isso que existem cidades pequenas, médias e grandes, né? Geralmente, as cidades maiores possuem influência sobre as menores. Ou seja, elas prestam serviços a elas, contribuem para suas atividades econômicas e para que suas atividades econômicas se desenvolvam e oferecem transportes que facilitam a circulação entre as cidades, né? Tem cidades que não têm grandes hospitais, então as pessoas têm que estar se locomovendo para as cidades maiores. Conheça a seguir a classificação das cidades brasileiras, que leva em consideração o tamanho dela, tá certo? As cidades, elas são classificadas de acordo com o seu tamanho, com o seu nível de influência que uma cidade possui sobre outras e etc. A primeira delas são as que se classificam como centros locais. O que são esses centros locais? As cidades classificadas como centros locais são cidades pequenas, que não têm muitas opções de serviço e realizam poucas atividades econômicas. Assim, elas buscam atender apenas às necessidades das pessoas que vivem lá. São cidades pequenas, não têm muito serviço e elas só atendem pouco e ruim às necessidades das pessoas daquele lugar, certo? E elas não influenciam nas cidades próximas. Já os centros de zona são as cidades consideradas, são as cidades que possuem uma população maior, ou seja, ela é maior que a população das cidades dos centros locais. No entanto, ainda são consideradas cidades pequenas. Elas são maiores que as consideradas centros locais, mas ainda são cidades pequenas, certo? Esses lugares, eles exercem influência sobre os centros locais. Então, essa cidade aqui, ela exerce influência. Então, coisas que os centros locais não têm, eles podem buscar nos centros de zona, certo? Que ela é um pouco maior. Aí nós temos agora os centros subregionais. As cidades que são classificadas como centros subregionais são cidades médias e possuem mais serviços e atividades econômicas que a centro de zona, tá certo? Então, centro de zona e os centros locais são cidades pequenas, certo? Só que o de zona um pouquinho maior. Já as subregionais são cidades médias. E ela possui mais serviços, ou seja, mais atividades econômicas se comparadas com os centros de zona. Por isso, influenciam lugares vizinhos e desenvolvem relações comerciais com algumas cidades grandes.
As capitais regionais. As capitais regionais são cidades grandes e médias, que influenciam cidades de uma região ou estado do país. Além disso, essas capitais elas podem estabelecer relações comerciais com várias cidades maiores do que elas, certo? Então, com relação ao comércio, ela pode ter relação com cidades até maiores. E agora nós temos as metrópoles. As metrópoles elas são as maiores cidades e desenvolvem várias funções. Possuem maior oferta de serviços, de indústrias e de comércio. E assim, nelas circulam muitas pessoas, têm informações e meios de transporte. Por tudo isso, as metrópoles elas têm bastante influência sobre outras cidades do país, tá certo? E até mesmo do mundo. Aqui nós temos a imagem, ó, Belo Horizonte, que é considerada uma metrópole. Aí agora, de acordo com essa parte das cidades e suas influências, vocês vão responder a página 208, depois volta para fazermos a correção aqui na videoaula, ok? Vamos lá agora corrigir, página 208. Observe a seguir as imagens de uma cidade brasileira, certo? Aqui é Curitiba, as duas, 2018 e 2019. Essa cidade ela pode ser considerada uma metrópole, um centro local ou um centro de zona. Lembra? Centro local e centro de zona são cidades bem pequenas, né? Então, é uma metrópole. Aí cite 3 elementos da paisagem que confirmam a classificação. Por que a gente pode dizer que ela é uma cidade, essa cidade é uma metrópole? Olha só, aqui eu trouxe uma sugestão de resposta, viu? As áreas urbanas são bastante extensas, a parte urbanizada ela é bastante grande, de modo que fica difícil identificar alguma área rural. Praticamente não tem área rural nessa cidade. Há prédios modernos, olha a quantidade de prédios que essa metrópole tem, e pessoas e automóveis circulando pela rua. Então, ela é considerada uma metrópole por isso. Mas quem pegou informações lá na parte de metrópole da página 207 está ok, viu? Aí vamos ver o relato a seguir. Eu me chamo Juliana e vivo em uma cidade pequena. Suas ruas são tranquilas e nelas não circulam muitos carros. Além disso, são realizadas poucas atividades econômicas na minha cidade e elas atendem apenas às necessidades dos moradores. Com base nesse relato, pode-se dizer que Juliana vive em um centro local, né, minha gente? Porque só atende às necessidades daquele lugar, é a cidadezinha pequenininha. Quais são as características desse tipo de cidade? Aqui nós podemos encontrar algumas, né? Ruas tranquilas, não circula muito carro, pouca atividade econômica, mas eu trouxe aqui, ó. Os centros locais são cidades pequenas. As atividades econômicas que desenvolvem atendem apenas às necessidades da população e esses lugares não exercem influência sobre as cidades próximas, né? Aí agora vamos lá para a página 209, metrópoles do Brasil. Vamos conhecer quais são as metrópoles, quais são as cidades consideradas metrópoles aqui no país. Como você viu, as metrópoles são cidades grandes que exercem influência sobre outras cidades do país e até do mundo. Normalmente, elas têm centros urbanos que oferecem serviços especializados, como universidades, escolas, bancos, hotéis, locais de eventos e lazer. Assim, a vida na metrópole ela é caracterizada pela diversidade de opções e entretenimentos e melhores oportunidades de emprego. No Brasil, 12 cidades são consideradas metrópoles. Nós temos Manaus, lá no Amazonas, Belém, no Pará, Fortaleza, Ceará, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, e Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e Brasília, lá no Distrito Federal, certo? As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, elas se tornaram tão importantes para o país que elas receberam classificações diferentes, tá certo? Elas são bem mais importantes do que as outras, né? E elas receberam nomes especiais, olha só.
São Paulo, por exemplo, ela é considerada a grande metrópole nacional, ou seja, é a cidade mais importante daqui do país. Ela é chamada assim porque possui o maior espaço urbano do país, com uma população grande, muitas empresas, indústrias, bancos, etc. Por isso, é a cidade de maior influência do Brasil, certo? Já Rio de Janeiro e Brasília, eles são chamados apenas de metrópoles nacional. São Paulo é a grande metrópole, certo? Pois Rio de Janeiro e Brasília têm grandes populações e são lugares importantes para a administração do país. Aí agora, vocês vão fazer a página 210, vamos corrigir aqui também, tá certo? Pausa o vídeo, responde, depois volta. Vamos lá, o Mapeando o Mundo, lá no início da página, tem assim. Observe o mapa a seguir, que representa a classificação das cidades brasileiras de acordo com o nível de desenvolvimento urbano e de influência que possui sobre outras cidades. Aqui nós temos a classificação urbana do país em 2013. Nós podemos ver aqui, olha, grande metrópole nacional, que é São Paulo. Nós temos as metrópoles nacional, que é o Rio de Janeiro e Brasília aqui. Nós temos a metrópole representada por esse hexágono aqui, laranjinha, são as metrópoles. E os quadrados rosinhas são as capitais, ó, Maceió aqui, Natal, João Pessoa, Aracaju. Então, esses rosinhas aqui são as capitais, viu? De cada lugar, capital regional. Os laranjas são as metrópoles. Esse aqui, vermelho, são a grande metrópole. E São Paulo, esse vinho aqui, Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais. A grande metrópole é São Paulo. Ok? De acordo com essas informações, nós vamos responder as atividades. Agora responda ao que se pede. Qual é o tema do mapa? A classificação urbana em 2013, né? Classificação urbana do Brasil em 2013. Verifique no mapa qual cidade é considerada a grande metrópole nacional. Nós já vimos que é São Paulo. Por que essa cidade é chamada assim? Nós vimos que é a cidade mais importante do país, né? Porque é o maior espaço urbano brasileiro, possui uma população muito grande e é considerada a cidade de maior influência do Brasil. Cite 3 capitais regionais indicadas no mapa e só trouxe 3 opções aqui, sugestões, viu? Vocês podem escolher a que vocês quiserem, mas como sugestão eu trouxe Cuiabá, Porto Velho e João Pessoa. E o nome de 3 metrópoles, vocês vão pegar qualquer uma desses hexágono laranja, eu trouxe 3 opções também, ó, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Certo? Aí agora nós vamos passar lá para a página 211, regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são caracterizadas por apresentar uma cidade principal que influencia os municípios ao seu redor. Então, a cidade principal que influencia todos os municípios que estão ao redor dela, essa aqui é chamada região metropolitana, certo? E atrai sua população diariamente, seja pelo maior desenvolvimento econômico, seja pela oferta de serviços. No Brasil, as regiões metropolitanas são estabelecidas pelo governo dos estados e do Distrito Federal. O objetivo de criá-las é facilitar o planejamento da circulação de pessoas, mercadorias e informações em todos os municípios que as compõem. Observe o mapa a seguir, que está logo aí, abaixo da página 211, nós podemos ver Brasil, principais regiões metropolitanas. Nós temos aqui, esse laranjinha é a região metropolitana, ó, Manaus, toda essa parte aqui, ó, ao redor de Manaus é a região metropolitana. Nós temos aqui também, ó, todas essas partes laranjas são consideradas regiões metropolitanas, até aqui em Belém. E aqui, Distrito Federal é a região integrada de desenvolvimento, tá certo? Aí agora, façam aí a página 212 rapidinho para a gente corrigir aqui no nosso vídeo também. Vamos lá, eu espero que vocês tenham feito já a atividade. Vamos para a correção. Você vive em uma metrópole ou já visitou alguma?
Aqui não é metrópole, né? Então, você já visitou alguma? A resposta pessoal. Converse com os colegas e com o professor. Depois, registre nas linhas a seguir como é a vida em uma metrópole. Nós podemos ver nessa resposta no decorrer do capítulo. Então, eu trouxe aqui, ó. A vida em uma metrópole ela é agitada. Muitas pessoas e carros circulam pelas ruas. Também existem muitos prédios, casas, bancos, opções de lazer e etc. Além disso, há muitos serviços, como educação, saúde, entre outros. Certo? Observe o gráfico abaixo e responda aos itens. Nós temos aqui população nas regiões metropolitanas em 2017. Nessa barra aqui nós temos, nesse eixo, quantidade em milhões de habitantes e nesse outro aqui são as regiões, né? Letra A. Quais eram as 3 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil em 2017? Ó, a gente vai pela coluna maior. Então, São Paulo, com mais de 20 milhões, Rio de Janeiro, com mais de 10 milhões e Belo Horizonte, com mais de 5 milhões. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em que região brasileira essas áreas metropolitanas estão localizadas? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, região sudeste, né, pessoas? Aí agora nós vamos lá na página 213. Tóquio, várias cidades dentro de uma cidade. Você estudou as metrópoles brasileiras, mas sabia que existem muitas outras cidades grandes no mundo? Por exemplo, Tóquio, a capital do Japão, é a maior metrópole do planeta. Essa cidade foi fundada em meados do século XV. Ao longo dos anos, sofreu vários desastres naturais e viveu períodos de guerra, tendo ruas e prédios destruídos. No entanto, conseguiu se reconstruir. Atualmente, muitas pessoas moram em Tóquio e em sua região metropolitana. Algumas delas vieram de outras cidades japonesas ou até mesmo de outros países, em busca de melhores condições de vida. Por isso, existe grande diversidade cultural em Tóquio, que pode ser vista em suas ruas, com restaurantes e manifestações artísticas de diferentes lugares do mundo. A cidade ela também tem muitos prédios altos de arquitetura moderna, além de indústrias de automóveis e de eletrônicos, centros comerciais e etc. Agora, página 214, nós temos aí o Ler e Descobrir. Participando e fiscalizando. Quando as cidades crescem, é preciso desenvolver políticas públicas que acompanhem esse crescimento populacional e econômico. Para garantir a realização dessas políticas ao longo do tempo, foram criadas instituições públicas com o objetivo de fiscalizar a ação dos governantes. Por meio delas, também é possível que os cidadãos denunciem ações e acompanhem as decisões políticas de seus lugares de moradia. Vamos conhecer agora algumas dessas instituições, certo? Que servem para fiscalizar. Primeira delas, o Ministério Público. O Ministério Público ele é responsável por defender o cumprimento das leis e dos interesses da sociedade. Para isso, realiza a fiscalização do poder público e das ações dos políticos. Essa instituição atua nos níveis estadual e federal, certo? Outra instituição aqui é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a função de fiscalizar os gastos públicos da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Caso encontre usos irregulares de dinheiro público, é responsável por solicitar a correção deles. E o último de hoje é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, nosso IBAMA. O IBAMA ele é responsável pela preservação do meio ambiente em todo o país. Algumas de suas funções são fiscalizar e autorizar o uso dos recursos naturais, realizar campanhas educacionais para preservar o meio ambiente e controlar a qualidade ambiental. Certo? E agora, crianças, vocês vão fazer as páginas 215 e 217, que quando for no nosso encontro no Meet, nós faremos a correção, ok?
E por hoje é só. Com isso, nós concluímos o nosso material, fizemos até o capítulo 16 e concluímos o livro de Geografia, certo? Então, tchauzinho, até o nosso encontro no Meet.